Evangelho de Marcos, capítulo 5, do versículo 25 ao 34. O tema da nossa mensagem: o caminho da superação do sofrimento. Quem não sofre nos nossos dias? O sofrimento tem banido da vida das pessoas a felicidade, o bem-estar, tem banido o potencial de planejamento, o potencial de esperar no futuro. Nós somos a geração de sofredores. Sempre tem algo que nos agride. É família, é filho, é neto, é no trabalho. Nós estamos constantemente envolvidos com sofrimento. É possível até dizer com alguns: viver é sofrer. E isso poderia levar as pessoas a pensar que a vida é sofrimento. Outro dia, eu conversando com a senhora, ela disse: mas reverendo Lucas, será que eu nasci só para sofrer? Quantos de nós já fizemos também essa pergunta? Ou chegamos a essa conclusão: eu nasci para sofrer. O mais dramático é quando se pensa que nasceu para sofrer. Somente. Não existe possibilidade de felicidade. O texto bíblico que você encontra agora em sua Bíblia trata da cura de uma mulher enferma. Diz o texto bíblico: grande multidão seguia Jesus, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo desprendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Veja bem, essa mulher tem tudo para dizer: eu nasci para sofrer. Essa mulher tem tudo para, na sua oração, perguntar: Deus, será que eu nasci só para sofrer? Depois de 12 anos de sofrimento, a pessoa nem conhece mais o que é felicidade, ou oportunidade de ser feliz. É tanto tempo. Talvez você diz: 12 anos. Mas quando se vive um segundo de sofrimento, ele parece eterno. Você já passou uma noite acordada por causa de alguma dor, de algum sofrimento? E a noite não passa, e o sol não brilha, não nasce. Por quê? Porque o sofrimento torna demorado tudo. Um ano de sofrimento é muito. Agora, 12 anos é uma eternidade. É pensar que nasceu para sofrer. Essa é a condição dessa mulher. Um sofrimento demorado, que lhe consome recursos, ânimo, vida. E a conclusão é: nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. O pior sofrimento é aquele em que parece que só estamos andando para o pior. Como essa mulher. Jesus diz que bem-aventurados que choram, porque seriam consolados. Sim, é choro com esperança.
é choro porque está machucado, está ferido, está doendo. Mas é um choro que você sabe que vai estancar um dia, vai ser consolado um dia. Agora imagine, uma mulher há 12 anos vinha sofrendo e todas as tentativas e todos os gastos só levavam ao pior. Em outras palavras, parecia que ela estava destinada ao sofrimento. Então, como numa situação dessa, iniciar o caminho da superação, encontrar o caminho da superação, percorrer o caminho da superação. Como levantar a cabeça se a conclusão é que tudo vai de mal a pior? O caminho da superação começa com a audição das boas novas. O texto bíblico continua, versículo 27 do capítulo 5 de Marcos. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou as vestes. Tendo ouvido a fama de Jesus. O caminho da superação ocorre na vida de alguém que está sofrendo, quando é possível ouvir as boas novas. Até então, o que essa mulher tinha ouvido? Diagnósticos negativos. Ela investiu tudo, gastou tudo, e o que o médico disse? Está pior. Esperou tudo, e o que ela ouviu? Está pior. Existe uma audição só de mais novas. Todo dia ela só recebe uma novidade má. Mas aí chega um momento em que ela ouve sobre a fama de Jesus. O caminho para a superação do sofrimento acontece quando se abre o ouvido para ouvir boas novas. Você está sofrendo? Escute bem. Deus é capaz de fazê-lo superar, porque é dito por aí que quando o sofrimento arrasa com alguém é o fim. Mas a boa nova não. A boa nova do Evangelho diz que Deus é capaz de fazê-lo superar qualquer sofrimento que está alojado em sua alma, em seu coração, que dói dia e noite. É preciso escutar que Jesus é famoso por tratar sofrimento e sofredores. Ela ouviu a fama de Jesus. Que fama? Que ele era um bom psicólogo, um bom filósofo, um bom professor? Não. A fama que corria é que ele chegou em determinado lugar, encontrou um leproso, tocou no leproso, nesse sofredor, e a lepra desapareceu. Ele foi limpo. E a fama de Jesus correu. A fama de Jesus dizia que ele chegou em determinado lugar, encontrou um endemoniado que vivia pelos cemitérios se rasgando, um sofredor, e simplesmente expulsou o demônio. Ele voltou para a vida social. Ele voltou para a sua família, ele voltou para o seu cotidiano, ele foi recuperado, sarado do seu sofrimento. A fama de Jesus corria mundo afora e dizia: ele
recupera a vida, a estima, ele recupera a alma e o coração dos sofredores. Veja o que ele está fazendo. Fama de Jesus. Se você quer superar o sofrimento, abra os ouvidos para ouvir falar de como Jesus é maravilhoso em recuperar pessoas que estavam em estado de sofrimento. Ele é maravilhoso em restaurar a vida de sofredores. Essa é a fama de Jesus. Segundo, para encontrar e percorrer o caminho da superação do sofrimento, é preciso buscar Jesus com fé. E diz o texto bíblico: vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou a veste. Sim, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível vencer o sofrimento, vencer a dor. Sem fé, na verdade, é impossível vencer qualquer coisa, quanto mais o sofrimento. Ora, imagine só, uma mulher que há 12 anos sofria de um problema. Gastou tudo com médico. Tudo com médico. E o diagnóstico só diz: vai de mal a pior. Você acredita que seria possível para esta mulher confiar em que um toque poderia curá-la se não tivesse fé? Os médicos já aplicaram tudo que era possível no corpo dela, na enfermidade dela, na dor dela. O dinheiro foi investido, suas finanças, seus recursos. E acreditar que um toque em Jesus seria capaz de curá-la somente através da fé. Porque da lógica impossível, da experiência clínica impossível, da experiência da ciência impossível, aquele que quer superar o sofrimento é preciso buscar Jesus, buscar Deus com fé. Certo de que tem pessoas que precisam de 1 hora de aconselhamento, é psicólogo. Tem pessoas que é preciso horas e horas para chegar a um diagnóstico. Deus precisa somente de uma palavra para resolver o nosso problema. Você crê assim? Essa mulher acreditou que bastaria tocar a veste de Jesus, que ela seria salva do seu mal, curada do seu sofrimento. Alguém destinada a não acreditar mais acreditou. Um toque. Lembre-se de uma coisa: quer superar o sofrimento? Não perca a fé. Tenha fé. Porque ao ouvir falar da bondade, do poder de Jesus em restaurar sofredores, é necessário então crer que Ele é realmente isso. E que Ele faz realmente isso. Tira sofredores do sofrimento, deste mal, e o restaura para a alegria de Deus. Crê. Terceiro, você deve acreditar. Acreditar no poder de Deus. Você acredita em Jesus?
tem fé, sabe que Ele é. A questão é, você acredita que o poder de Deus é capaz de livrá-lo? Ele foi capaz de limpar leprosos, foi capaz de ressuscitar mortos, dar vista cego. A questão é, você acredita que o poder de Deus é capaz de livrar você? Porque às vezes a gente pensa, ora, acredita que Deus é capaz de livrar qualquer pessoa, menos a gente. Você ora por alguém, pede a Deus a cura de alguém, pede a Deus a bênção para alguém, mas quando chega em você, é difícil acreditar. Essa mulher acredita que Deus pode fazer uma grande obra na vida dela, que ela será palco do poder de Deus sarador, de tal forma que o seu sofrimento terá um fim. Não em outro, nela. Lembre-se, Deus quer agir na sua vida, tirá-lo do sofrimento para a alegria do Espírito Santo, para a paz com Deus, para a bonança, para a vida em abundância. Porque quem está em estado de sofrimento não está com vida em abundância. Porque o sofrimento não permite. E por último, aquele que percorre o caminho da superação deve receber, saber receber o bem de Deus. Diz o texto bíblico que Jesus, ela apenas dizia no seu coração, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu o corpo estar curada do seu flagelo. Jesus reconheceu que saiu o poder dele, perguntou quem lhe tocou. A multidão disse, Jesus, as pessoas só lhe comprimem. Como diz me tocou? E ele disse, não, algo diferente aconteceu comigo, porque saiu virtude de mim. E a mulher, aterrorizada, tremendo, consciente de que se lhe operara, veio, prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Você percorre o caminho da superação quando finalmente você sabe receber o bem de Deus. Não precisa se envergonhar, não precisa temer, não precisa se ocultar. Você tem que confiar e saber que Deus está operando e operou na sua vida. Que você é alvo do amor de Deus, do poder de Deus, da restauração de Deus, e que Ele te livrou de todo o mal. Não tenha dúvida. Foi encerrado, finalmente, a carreira da fé, a carreira da superação, a carreira do livramento. Deus é contigo por onde quer que andares. É quando Ele diz, vai em paz. A tua fé te salvou do teu mal. Vá em paz, fica em paz, encontre consolação, encontre vida, encontre rumo, creia, se levante, não pense mais nisso, não viva mais só assim, não fique remoendo esse problema, avolumando o problema, pelo contrário, vá em paz, tenha paz. O problema não é tão grande quanto se imagina. Não é. Deus é maior. Você sofre há 12 anos, há 20 anos, há 5 anos, você sofre há 1 minuto.
lembre-se, existe um caminho aberto para a superação do seu sofrimento. Ele é Jesus Cristo. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você vai abrir os ouvidos não para ouvir a voz do sofrimento, mas a voz do Espírito que diz: Jesus é famoso por tratar sofredores. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Esse é o chamado. Escuta bem. Busque Jesus com fé. Acredite nele. Lembre-se, Deus pode muito mais do que você pede ou pensa. E finalmente, receba de Deus a graça. Vá em paz. Não olhe para trás. Não volte para o problema. Deixa Deus enterrar seu problema, dar um fim no seu problema. E enquanto isso, vá sonhar, vai planejar, vá viver a vida, vá ser feliz, vá viver segundo a graça que Deus te dá. Você tem que trabalhar amanhã, você tem a família para cuidar, você tem toda uma rotina para conduzir. Em outras palavras, com Jesus você descobre que tem muito a fazer e pouco a sofrer. Você está no caminho da superação do problema. Eu convido você para baixar sua cabeça. E você vai orar comigo. Qual o seu sofrimento? O que lhe agride? Há quanto tempo? Talvez você diga assim: Deus, meu sofrimento começou quando eu me casei. Aí depende de quanto tempo faz o seu casamento. Deus, meu sofrimento começou quando o meu filho se tornou adolescente. O meu neto se tornou adolescente. Deus, o meu sofrimento se casou quando meu esposo entrou naquele trabalho, naquela profissão, naquela empresa. Faz tanto tempo. E desde lá, desde aquele momento, o sofrimento se instalou e eu não vivo um dia feliz. Ele está lá, alojado no meu coração, na minha mente, nas minhas vontades. Faço de tudo para não pensar, mas penso. Mas quero, Senhor, andar no caminho da superação do sofrimento. Porque eu tenho Jesus. Eu encontrei Jesus. E eu sei, ele é famoso por cuidar, tratar sofredores. E eu sou. Louvo-te, Deus, pela tua graça. E espero que o Senhor nos conduza nesse caminho da superação do sofrimento. Queremos tocar em Jesus para, por fé, ver o nosso mal anulado e receber sobre nossa vida a tua palavra que diz: vai em paz. Você está livre do teu mal. Louvo-te, Deus, por Jesus ser o nosso caminho, que nos conduz para longe do sofrimento e nos dá vida em abundância. Que seja assim conosco, Deus. Sim, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.